arteiras e arteiros, Prica aqui. Essa aula é uma aula especial. Semana passada a gente teve aula aqui no canal de gatinhos e hoje eu trouxe o tema de cachorrinho. E eu trouxe uma raça muito fofa que é Yorkshire. Então olha que fofura essa pintura, gente. Que coisinha mais linda. Eu espero que vocês gostem, tem bastante técnica, então não esquece, vai deixando seu like no vídeo, se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber aviso de sempre que eu posto. Toda segunda tem aula nova, durante a semana temos vídeos mais curtos. E onde eu encontro, Pri, esse risco? Vocês encontram nos meus canais de transmissão, canal do Telegram, grupo VIP do WhatsApp, onde está esses canais, vou deixar o link no comentário fixado, então vai nos comentários aí que o link desses canais estarão aí para vocês. E para quem quer ir lá no meu Instagram, ó, se você não segue, segue meu Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo, lá na bio do perfil, tem um canal de transmissão gratuito, e você clica lá no Prica Dicas e Conteúdo, e você entra nesse canal para pegar o risco, tá? Dito isso, bora pra aula! E a nossa pintura será feita numa eco bag, tá? Eu peguei essa daqui que é uma medida menor, então o risco ele vai estar dividido em duas partes para vocês, tá? Esse cachorrinho aqui é de uma amiga da minha mãe, tá? E é daquela raça Yorkshire. Olhando aqui parece uma coisa que tá estranha, né, gente? Mas isso aqui é só o risco pra gente saber onde tá cada coisinha. Vai se transformar conforme a gente for pintando, tá? Então fiquem tranquilos que quando a gente risca realmente parece um negócio meio estranho, mas vai ficar muito bonito quando for finalizado. É paciência e trabalhar em cima, tá? Então aqui a gente vai começar a trabalhar com a base, tá? A base, a gente vai fazendo ela para depois vir, sim, o acabamento, tá? Primeiro a gente tem um alicerce, que é a base da nossa pintura. Que não é tão bonito, fica estranho, mas depois que a gente vai trabalhando, vai ficando legal, tá? Então isso é importante eu avisar, porque às vezes você olha ali e, não tá ficando legal. Calma, é um processo, tá? E aí, vai fazendo, depois vai surgindo, tá bom? Ó, a minha base vai ser feita com o amarelo pêssego, tá? Eu sempre gosto de fazer uma base antes de trabalhar com as cores. Eu acho que fica bem preenchido, principalmente no algodão cru, que a gente tem um pouco de goma já, então se a gente já faz e vem mesclando, sempre acontece de ficar buraquinho. Então eu prefiro fazer dessa forma porque fica bem preenchido, tá? Eu não gosto de vir já fazendo e mesclando, dá pra fazer, tá? Mas eu acho que fica muito melhor quando a gente faz uma base, preenche tudo antes e depois vem trabalhando as cores, mesclando por cima, tá? Então essa mescla, ela vai ser praticamente quase seca, tá? Pra gente trabalhar por cima depois, tá? Então não vai estar mais molhado, porque eu vou pintar primeiro a base toda, tá bom? Só pra vocês entenderem, porque às vezes, tá molhado ou tá seco. Nesse caso aqui, talvez por conta da umidade esteja um pouco úmido, mas eu confesso que eu gosto de pintar e já ir secando, pra eu não vir com a minha mão esbarrando, tá? Então hoje eu nem coloquei pulseira nem anel por conta disso, que sempre me sujo inteira, tá? Então vamos lá. Pra isso eu vou usar o pincel da linha C522, tá? Da Castelo. Eu gosto desse pincel porque ele é mais firme para espalhar a tinta, tá? Ele é mais curtinho. Tem a linha C523, se você reparar, é mais longo, né? Ó, tá vendo? Por isso ele é até mais macio. Então eu prefiro essa que é bem mais chatinha, ó, tá? É pouco pelo aqui, ó, mais curtinho, né? Ele espalha melhor a tinta, tá bom? Então, eu só não vou gravar o processo todo, mas vou mostrar pra vocês que a gente vai preencher toda a base dessa cachorrinha aqui, tá? E eu fiz as marcações do pelinho, porque a gente precisa saber o penteado, tá? Se eu não coloco isso aqui, vocês vão pra tudo quanto é lado, né? Isso até isso aqui é meu guia de pincelada na hora que a gente vai fazer os pelinhos, a gente saber pra que lado que a gente vai puxar a pincelada, tá bom? Então, ó, eu vou preencher, então, só vou desviar do olhinho, tá? Só vou desviar do olhinho, tá? Mas de resto, eu vou preencher tudo ela, porque eu gosto de trabalhar com uma base bem feita, para depois eu trabalhar as outras cores por cima, tá? Aí a gente pode trabalhar até mesmo com diluente para facilitar na hora da gente vir com as outras cores aqui, tá? Aqui, ó, essa lateral, a gente vai fazer ela mais assim, ó, puxadinho. Por quê? É aquele espelho do York que fica tudo acertadinho pros lados, assim, tá? Então não pode ser tudo retão. Fica meio falhado mesmo, tá? Em algumas partes vocês vão fazer mais falhado, que nem aqui, ó, que tá saindo pra fora, ó. Vocês vão fazer mais falhado, ó. Pincel de lado e faz falhado, tá? E o resto preenche, tá? Desvia do nariz, desvia do olho e preenche tudo, menos o travesseiro, tá? Então, ó, isso aqui é o cachorrinho e isso aqui é o travesseiro, tá? Vai ter a foto pra vocês lá junto com o risco, quando vocês entrarem aí nos canais que eu deixo pra vocês no comentário fixado. Junto com o risco, tem uma fotinho pra vocês poderem acompanhar essa aula e as cores também, né? Então, fiquem tranquilos. Então, eu vou terminar de preencher aqui, a gente já volta na sequência. Vai ficar assim o preenchimento, tá? E antes da gente começar a usar as outras cores que vão, né, integrar aqui no pelo, pra gente começar a dar efeito, precisamos deixar feito o travesseiro, tá? Cobertorzinho, travesseiro. A gente vai usar para esse projeto flor de malva. Pri, não tem. Pode substituir por lilás. Não vai ficar igual, mas é parecido, tá? Então, ó, flor de malva. É só preencher aqui embaixo o travesseirinho, tá?
Não, isso aqui é pelotinho, tá, gente? Não é gota, não. Até assustei. Nossa, caiu demais aqui. Tem que recolher depois, senão estraga a tinta. Ó. E aí eu vou preencher toda essa parte aqui, ó. Preenche tudo o travesseiro, gente. Não deixa nem um buraquinho. Ó, pode entrar um pouquinho aqui no meio do pelinho, tá? A gente tá fazendo a base. Fiquem tranquilos que isso aqui vai ficar por baixo, não vai nem aparecer depois, tá? Então pode preencher tudo. Feito o preenchimento, agora a gente já tem aqui nossa base, da maior parte, né? Como eu disse em alguns vídeos, pra você que não assistiu outros, mas eu geralmente falo que eu gosto de deixar tudo que é grandão, tudo já preenchido a base, tá? Então aqui eu não vou mexer porque são as partes pequenininhas, então não vou mexer por enquanto, tá? Vamos lá. Primeira cor que eu vou trabalhar aqui na cachorrinha é o siena natural, né? Tirando a primeira cor que foi o amarelo pêssego, né? Agora a gente vai trabalhar o siena natural. Vou pegar esse pincel chanfrado da linha C502 da Castelo, tá? E eu vou pegar na pontinha, ó, e agora eu vou começar, ó, a fazer sim. Agora sim, tá vendo os riscos? No sentido dos riscos, tá? Ó. Então eu vou esfumar agora e sempre trabalhando no sentido dos riscos. Importante, né? Que agora eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Aqui, ó, esse pedacinho aqui eu vou escurecer bem esse pedacinho. O lado de cá também, ó. Aqui também, ó, desse lado. E aí eu vou trabalhando, primeiro escurecendo com essa cor. Essa é a minha primeira cor que eu vou trabalhar. Tá? Aqui embaixo, ó. E eu tô trabalhando com pincel na diagonal, pra eu conseguir fazer esse movimento do risco, tá? Não dá pra fazer assim, tem que ser assim quando eu vou trabalhar com o movimento de risco, dando essa pincelada pra parecer que é o pelinho mesmo, tá bom? Aqui eu não vou passar tudo, eu vou fazer alguns, tá bom? Só um pouquinho que vai ficar escondidinho por baixo. Aqui também vou fazer porque vai ficar escondidinho por baixo depois. Aí eu vou trabalhando aqui, acompanhando a minha referência, tá? Por isso que é importante, na hora que vocês estiverem pintando, acompanhar a foto do projeto, tá? Ó, escureci esse lado, vou escurecer aqui também na trancinha, ó. E aí, eu vou fazer em todas as partes que tem pela minha foto de referência, tá? Acho que aqui já deu pra entender, né, gente? Eu vou repetir o processo agora desse lado, tá? Mas é isso, vocês vão fazer essa primeira parte, tá? Aí na sequência a gente já vai vir com uma mais escura, tá bom? Então aqui, ó, já fiz desse lado, repeti o processo aqui, tá? E agora a gente vai pra parte mais escura, tá? A gente vai escolher outra cor. Deixa eu desbloquear aqui a minha tela, que ela tá aqui do meu lado, escondidinha, mas é onde eu tô acompanhando. É a mesma referência, porém o cabo é rosa, tá? É 502 ainda, só que é menor. Esse aqui é o número 6, tá? Vou pegar marrom, tá? Marrom. E eu vou aprofundar um pouco mais a parte escura com ele, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Eu posso molhar um pouco no meu diluente, inclusive deixa eu coisar aqui, porque senão eu vou me sujar toda. E eu vou escurecer os cantinhos. Agora, vou fazer umas partes mais escuras, tá? Então, em alguns pedacinhos, vamos escurecer, tá? Com o marrom e depois a gente vai escurecer um pouco ainda mais, tá? Então, ó, esse canto aqui, ó, ele vai ficar mais escuro. Então, eu vou trabalhar sempre com aquela puxadinha, né? Sempre dando as puxadinhas e vamos escurecendo os cantinhos, onde a gente entrou com o nosso siena natural. Fazendo daquele jeito que eu falei, com puxadinhas, tá? Ó. Vou escurecer aqui, no olhinho. Estou molhando meu pincel um pouco no diluente. Ah, Pri, o que é diluente? Diluente é esse aqui, tá? Ele tá aqui, ó. Tá vendo esse líquido branco aqui? É o diluente, tá? Eu coloquei, aí eu molho um pouquinho meu pincel pra poder trabalhar com ele, tá? Eu molho e pego minha tinta marrom, ó. Sempre com o pincel dando essas puxadinhas, tá?
aí, quando ele tá com pouca tinta, eu já vou fazendo em outros cantinhos, ó. Quando ele tá com um pouquinho, ó, eu venho, dou umas puxadinhas aqui, ó. Vou dando acabamento em algumas outras partes também, tá? Ó, aqui embaixo do nariz, eu posso pegar um pouquinho, ó. Escurecer um pouquinho aqui também. Aí eu tiro o excesso. Uma esfumadinha de leve. Ó, tá vendo essa parte aqui embaixo? Eu vou escurecer mais ela aqui, tá? Daquele jeitinho que eu falei pra vocês. Puxando de ladinho, trabalhando a pincelada de uma forma que fique fazendo como se fosse os pelinhos. Por isso que eu tô com o pincel chanfrado e tô trabalhando com ele de lado, ó. Fazendo esses puxadinhos de pelinho, ó. Porque depois, no final, a gente ainda vai trabalhar com um pouco de line, mas tendo essa base já trabalhada, fica muito mais fácil, que a gente não precisa fazer tantos pelinhos com o pincel do line, que é o pincel de contorno. Quando você ouvir falar pincel line, pincel de contorno, tá? Ó, tá vendo? E aí, eu vou trabalhar desta forma em várias partes aqui do pelinho. Tudo que vocês vão vendo mais escuro, eu não vou fazer todo o processo gravando, tá? Porque fica muito longo, uma aula muito longa. Então, vocês vão acompanhando pela foto. Mas, ó, muitas partes que vocês vão ver que tá mais escuro é porque eu coloquei um marrom, ó, onde tem pelos escondidinhos por trás, tá? Então, é onde precisa ser mais escuro, porque depois a gente vai subir com outros pelos por cima, clareando, puxando de cima. Então, pra fazer o de cima, a gente precisa ter esse fundo de baixo primeiro, né? Não dá pra fazer ao contrário. Então, por isso que a gente já tem que deixar isso aqui pronto, pra depois a gente trabalhar com a parte que vai vir depois. Os pelinhos iluminando, né? Esse cachorrinho, ele tem várias tonalidades no pelo, né? Do marrom mais claro até um mais escuro. E até o preto depois também. Então, ó, a gente vai entrando, vai trabalhando. E aí a gente vai mexendo aqui aos pouquinhos nesses pelinhos, tá? Deu pra entender? Então, ó, vai continuar fazendo onde precisa ser os mais escuros, acompanhando também pela foto. E na sequência a gente vai escurecer ainda um pouco mais. Vamos lá. Eu vou escurecer agora com o... Cadê ele? Esse aqui a gente vai usar também, o sépia, mas a gente vai usar o rústico agora, tá? O sépia a gente vai trabalhar mais nos pelinhos, tá? O rústico eu vou escurecer algumas partes perto do olho. Então, ó, com o rústico peguei o pincel um pouco menor agora. Eu vou escurecer aqui, ó, embaixo do olhinho. Eu preciso deixar um pouco mais escurinha essa parte, tá? Tá estranho o olhinho, a gente já vai mexer, tá? É que tem que fazer o efeito aqui um pouco, pra depois trabalhar. Tá os olhão esbugalhados, né? Mas calma, já vai ficar legal, tá bom? Ó, então eu vou colocar aqui. Escureço aqui também, ó, os cantinhos. Vou escurecer desse lado. Eu preciso que fique escuro esse pedacinho, tá? Eu preciso ter essa parte aqui mais escura. Tá? Ó, então escureci aqui. Vou escurecer um pouquinho também. Aqui, ó, embaixo da boca aqui. Vou deixar escurinho aqui também. Tá? Eu acho que daqui... Deixa eu ver um pouquinho mais aqui desse lado. A gente ainda vai trabalhar com rústico, mas nos pelinhos a gente vai trabalhar com a primeira parte sépia, depois a gente escurece um pouco mais com rústico, tá? Vou pôr aqui na minha bandejinha do meu lado aqui. Agora eu vou pegar o pincel maior, que eu tava usando no início, 502, né? C502 número 10. Vou molhar no diluente e vou pegar meu sépia, tá? E daqui, ó, eu vou vir puxando o pelinho aqui pra cá, ó. E daqui eu puxo pra cima, ó. Bem de leve, uns pelinhos mais perdidos aqui. Do lado eu vou colocar já um pouco do siena aqui com um pouco do marrom, pra não ficar muito sem cor do lado, né? Que senão fica estranho, ó. Vou pegar rústico e escurecer um pouco mais aqui em cima, que aqui em cima eu preciso que seja mais escuro. Ó, tá? Aqui a gente tem essa parte. Vou molhar meu pincel aqui no diluente e vou pegar mais um pouquinho do sépia. E vou vir aqui, ó, deste lado de cá, ó. Vai no sentido do pelo, tá? Lembra que eu falei? O risco tá aí pra você seguir o sentido desse risco, tá? Ó. Então, tomar cuidado com a pincelada, tá? É importante prestar atenção nessa pincelada, tá? Não é pintar por pintar sem prestar atenção do que você tá fazendo. Não é vir reto. Ele começa com uma curvinha, vem, ó. Então, você vai ter que prestar atenção no jeito que tá descendo.
o pelinho, tá? Então, importante, tá atento, tá? Tá atento nos detalhes aqui. Então, eu vou prestando muita atenção aqui, de que jeito que tá descendo o pelinho. Tá? Ó lá. E aí tem um pouquinho do lado de cá, só que tá mais escondidinho. Sai aqui do cantinho, né? Ó, tá saindo do cantinho, porque aqui tem o cabelinho que tá sendo puxado. Depois a gente vai ter uma iluminação também, tá? Pra ficar bacana. Então vai ter várias cores aqui, tá? Ó, com bastante cuidado. Olha, eu esqueci de fazer esse que eu fiz, eu esqueci de fazer a trança aqui desse lado. Depois eu preciso fazer. Acho que desta cor aqui era só mais do lado de lá, porque aqui tá mais escondidinho. Tá bem lá pra trás, então não vai aparecer muito aqui, tá? Bom, o CEP, depois de qualquer coisa a gente retoca, mas aqui por enquanto é nessas partes, tá? Agora a gente vai fazer alguns pelinhos em outras tonalidades, agora já indo pro mais claro. Agora a gente vai trabalhar com a cor um pouco mais clara, que não é tão claro, mas ela é a primeira cor antes da gente fazer a iluminação, tá? A gente vai trabalhar, ela é mais clara do que os marrons que a gente entrou, né? Tirando com a comparação com siena, mas a gente vai usar jatobá, tá? E essa cor a gente vai trabalhar em alguns pontos. Por exemplo, aqui pra cima do olhinho, você tem aquela parte que desce aquele pelinho do olho aqui, né? E tem essa que tá sendo puxada pra cima, pra fazer o penteado. Entre essa parte aqui, vai ter uma iluminação aqui. Só que eu preciso deixar primeiro a parte um pouquinho mais escura aqui, ó. Antes de eu passar a iluminação aqui, tá? Então eu venho um pouquinho com essa cor pra puxar alguns pelinhos antes de eu fazer a luz que vai pegar aqui nessa área, tá? Eu vou mostrar a luz pra vocês entenderem. A luz vai ser feita com a cor areia e depois a gente pode intensificar com branco, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês entenderem. Eu vou dar um zoom pra vocês entenderem. Ó, acabei de fazer aqui a sombrinha aqui e deixei um meio aqui uma área, né? Peguei meu diluente e peguei o areia. Areia é essa cor aqui, tá, gente? Ó, e aqui eu vou trabalhar esses pelinhos fazendo a iluminação, tá? Que é onde bate a luz que tá pegando. Tá vendo? E não consigo fazer com esse pincel. Você pode fazer com o line, tá? Deixa eu só arrumar aqui que eu escureci. Eu bati onde é mais escuro. Vocês entenderam? Então, o jatobá, ele vai ser para alguns pontos, tá? Porque eu vou precisar iluminar. Ó, outra área que ele vai estar, eu vou mostrar agora aqui pra vocês, é aqui, ó. Pra poder fazer o pelinho do nariz. Só que eu preciso deixar algumas partes com um pouquinho mais escura, até para quê? Para não aparecer o risco, né? O carbono azul. Então, ó, eu vou trabalhando com ele aqui, ó, porque ele não é tão escuro, essas partes disfarçando o carbono azul também, dando movimento pro pelinho, porque depois eu vou vir com alguns pelinhos claros, né? Então, aqui, ó, tinha que ter escurecido um pouco aqui por baixo, então deixa eu escurecer com cuidado aqui, porque aqui a gente tem uma parte que tá vazando, parte vazada, não é que é o pelo tá inteiro aqui. Eu vou fazer o pelinho e vai ficar parecendo essa pata aqui embaixo, ó. Desculpa que eu não vi que não tava pegando aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu tenho que escurecer um pouquinho, porque esses pelos aqui, eles são vazados, então tá como se estivesse enxergando essa patinha aqui embaixo. Então eu posso preencher, porque na hora que eu vim com o pelo lá de cima, ele vai vir por cima. Então tem que ficar parecendo que tá em cima da pata, não ao contrário. Então, ó, por isso que eu tô escurecendo aqui esse cantinho aqui embaixo, ó. E aí, o jatobá eu vou usar para disfarçar um pouco também e para escurecer e dar movimento aqui do lado da onde você descer com os pelinhos claros e para disfarçar o carbono, porque não tem como, a gente tem que trabalhar com carbono pra gente poder pintar, né? Não tem jeito. Então, vai disfarçando com jatobá para não aparecer e também dando movimento pro, vou dizer que é o bigodinho do cachorro, né? Essa parte aqui, porque aqui é mais claro mesmo. O jatobá, ele consegue deixar não fica tão escuro, né? Então eu consigo trabalhar. Se você achar que tá ficando muito escuro, você mistura um pouquinho com o amarelo pêssego, tá? Porque não pode ficar muito escuro. Por isso que eu tô usando em alguns pontos só. Mais pra disfarçar o carbono e aqui os pelinhos da focinha do focinho do cachorro, tá? Ó. Tá vendo? Então jatobá eu vou usar mais aqui, essas partes que sobraram, as partes claras. Eu tô usando ele, é mais onde sobrou as partes claras que eu preciso dar movimento pro pelo, pra não ficar tudo lisão assim, porque eu vou entrar com um pelinho mais claro que vai ser o areia. E depois também um pouco de branco, entendeu? Então ele vai ser pra eu poder trabalhar essa parte aqui. Inclusive aqui, ó, deixar um pouquinho mais escurinho, né? Embaixo do focinho. Porque eu vou puxar uns pelos claros e aqui tem que ficar parecendo que é um pouquinho a coisinha mais escurinha.
Deu pra entender, né? Então, ó, vou fazer aqui desse lado também de cá, dar acabamento e terminar esse pedacinho aqui também, ó, igual eu fiz aqui pra gente poder fazer o areia. Aí eu já volto com essa parte pra gente fazer o areia, que aí eu vou trabalhar com o pincel também line agora, tá? Feita toda aquela parte que eu falei, que a gente já fiz, ó, tá vendo? Agora a gente vai iluminar, tá? A iluminação a gente vai trabalhar com areia e depois a gente vai intensificar com branco, tá? Eu vou pegar o meu pincel molhando diluente e vou pegar minha tinta. Aqui eu vou trabalhar com esse pincel e também vou trabalhar com o pincel line, tá? Esse aqui é o C602 número 00, tá? Bem compridão o pelo, mas se você não gostar de usar esse tipo, pode usar o que você já tem costume aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou começar, igual eu fiz essa área, eu vou retocar novamente, ó, tá vendo? Retoco aqui essa parte, tá? Vou retocar. Aqui eu acho que eu não fiz, vou começar a fazer aqui também desse lado aqui a iluminação, ó. Assim. E aqui, ó, nesse pelinho que vem do olhinho, a gente faz a queda, tá? Ó, vem aqui e faz a queda do pelinho desse lado. Vou também usar o pincel line, tá? Ó. Pra poder fazer, tá? Aqui, ó. A gente vem, ó. Vai trabalhando com o pincel de contorno, tá? Vem, vai puxando. Esses pelinhos, eles parecem que vão ficar muito claros, mas daqui a pouco eles já vão dar uma boa clareada, tá? Eles vão ficar bem suave. Parece que tá muito chamativo, né? Mas tem esse negócio de quando secar, dá uma boa clareada, assim, ele, né, ele não fica tão vivo a cor desse jeito depois que seca, tá? Dá uma mudada mesmo, tá bom? Ó, aqui também vou puxar os pelinhos aqui, ó, na frente, tá? Vou até pegar um pouquinho de água para deixar um pouco mais líquida a tinta. Porque minha tinta tá um pouco grossa, para trabalhar no pincel de contorno de tinta grossa não dá certo. Tem que estar diluída. Fica muito mais fácil de você trabalhar com tinta diluída. Ó, então eu vou trabalhando aqui, ó, puxando esses pelinhos. Lembra que eu falei aqui na frente, ó? Que eu ia puxar, esses pelinhos vinham pra cá. Então agora é a hora que a gente vai começar a fazer os pelinhos. E eles vão ficar com esses detalhes agora saltadinhos, né? Tá vendo? Por cima do que a gente já preparou. Como a gente já tem uma base bem feita, agora a gente vai trabalhando e vai ficando com o acabamento. A gente vai precisar também de outro tom, tá? Não pode ser tão claro assim, a gente vai precisar de algumas partes ter um tom mais escuro. Então você pode estar pegando e diluindo um pouco de marrom também, tá? Pega um pouquinho de marrom, deixa aqui no lado. Aí você usa ou água ou a Fashion Color. Minha Fashion Color tá longe agora, eu vou pôr um pinguinho de água na minha tinta, tá? Ó. E aí eu vou trabalhar os pelinhos que são mais escuros também, tá? Ó. Então a gente vai intercalar um pouco aqui, tá? Você vai intercalar. Em alguns pontos a gente tem que colocar alguns pelinhos mais escuros, né? E aí a gente vai intercalar um pouco. Tá? Aqui, ó, você vai terminar do lado de cá, tá? E a orelha você pode fazer alguns pelinhos mais claros também. Vou fazer um aqui pra vocês verem. Ó, pode pegar aqui, ó. Puxar um pouquinho de pelinho mais claro. Aqui no penteado também, ó. Puxa uns pelinhos mais claros também, tá? Você vai puxar, ó, alguns pelinhos por aqui, espalhando, tá? Mas lembra de fazer no sentido, tá? Sempre no sentido do risco que eu deixei pra vocês. Por isso que eu risquei até alguns pra poder acompanhar, tá? Pra eu poder saber que lado que eu ia fazer os pelinhos, tá? Pode sair com alguns aqui um pouquinho pra fora, né? E aí você vai fazer alguns, tá? Feito isso, eu vou, na volta aqui eu vou terminar, né, de fazer, porque eu não vou gravar tudo. A gente vai vir com o preto, porque sim, tem pelos pretos aqui que a gente ainda não fez. Então a gente vai trabalhar eles pra depois a gente ir pro olhinho. Vamos lá, então. Agora a gente vai trabalhar o preto e depois a gente parte pro olhinho, tá? O preto é mais nesse canto de cá, algumas partes aqui embaixo. Porque esse cachorrinho, ele tem uma característica nele, que é a parte, mais na parte traseira, em cima das costas, né? Que desce aquela parte mais escura, né? Então, não seria bem preto, seria quase um chumbo, né? Mas é que eu vou usar preto porque eu já fiz uma pintura por trás, então, se eu precisar, eu clareio com branco, tá? Ó, eu vou puxar, pincelzinho de lado, tá? Pincelzinho de lado, vou até pegar um pouquinho de água aqui, que minha tinta tá um pouco grossa. Ó, pincelzinho de lado, da linha C522. E vou fazer os pelinhos aqui, ó. Daquele jeito que eu falei pra vocês, pincelzinho de lado, puxando já como desenhando os pelos, né? Então já vem aqui, ó, já vou fazendo, ó. Faço
desenho já da queda, acompanhando, lembra? Acompanhando o risco, né? Sempre acompanhando o risco. Então, é importante eu não modificar o que tá pronto aqui, acompanhando o risco. Então, ó, eu vou colocando e vai dando esse aspecto aqui que tá por baixo, tá? Prestando atenção pra ficar parecendo que tá embaixo daqueles pelinhos que a gente já fez, tá? Ó, tá vendo? E aí você vai puxando, depois você pode pegar o pincel line e fazer uns pelinhos avulsos também, tá? Mas a gente vai trabalhar um contorno fino depois com preto aqui nesse trabalho. Ele é uma espécie de realismo que a gente parece meio desenhado também, mas lembra muito um realismo, tá? Vamos dizer que é um semi-realismo aqui. Ó, e aqui também eu vou começar a fazer, tá? Preto. Aí eu venho, faço o desenho, ó, dos pelinhos. Vou acompanhando o risco e a minha foto também, tá? Porque às vezes o risco eu não tô enxergando mais e eu tenho que acompanhar a minha foto referência, tá? Então é importante eu estar de olho lá também na foto referência. Que no caso de vocês é o meu projeto. Que aí tá mais fácil que vocês têm uma aula para acompanhar, que eu vou tá, né, que eu tô mostrando agora para vocês. E eu não, eu tô fazendo a primeira experiência dessa raça. Eu já pintei essa segunda vez que eu pinto, não, terceira vez que eu pinto essa raça. Se não for terceira ou quarta, porque às vezes é muita pintura, às vezes eu acabo esquecendo de uma ou outra, mas eu já fiz em jaquetas. Ó, aqui, fazendo cantinho. Sempre com o meu pincel na diagonal, tá? Minha tinta está um pouco diluída. Eu peguei e coloquei uma gotinha de água ali pra facilitar, tá? Até pra eu trabalhar com um pincel assim, de lado, é como se eu estivesse trabalhando com um pincel de contorno, ele fica fininho. Então, a tinta grossa não dá muito certo, tem que estar diluída. E assim, gente, cachorrinho, gatinho, é treino. Principalmente a parte que vocês falam, ai, não sei fazer pelinho, é treino, gente. É treino, vai fazendo, a primeira vez sai de um jeito, a segunda vez já vai melhorando. E o que vocês têm que entender, vocês não podem tirar o olho da referência, tá? É sempre olhando uma referência, não vai tentando fazer de cabeça, não, que às vezes a gente se perde, tá? Sempre de olho na sua referência. Ela é importante para você poder acompanhar o movimento da pincelada, tá? É muito importante. No meu caso aqui, eu tô acompanhando uma foto, tá? Uma foto que eu transformei no estilo que eu queria. Então é muito importante a gente não perder a nossa referência. Olha como ficou lindo já. Então, agora a gente vai pro olhinho, finalmente, né? Vamos pro olhinho, pro narizinho. Então prestem atenção, porque eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem acompanhar melhor o olho. Para o olhinho, a gente começa com o rústico, tá? Deixa eu até coisar meu punho aqui, apesar de estar um frio, mas eu tenho que erguer para me poder pintar com mais sossegada. A blusa atrapalha. Você vai preencher aqui, ó, essa parte, tá? Preenche bem. Deixa só esse vãozinho aqui, é importante, porque a gente vai trabalhar com preto ali, tá? Ó. Preenche essa parte toda com rústico, dessa forma que eu tô fazendo, e deixa da parte do contorno e a parte do preto aqui, tá? Bom, agora eu vou pegar o preto, vou preencher a bolinha do olho. Eu tô usando o pincel C522, número 0, tá? Agora, eu vou pegar o preto e preencher aqui, ó, esse pedacinho aqui embaixo. Lembrando que tem muito retoque no olho, tá? É uma das partes mais que eu gosto de ficar mexendo, tá? Então, é uma parte mais demoradinha, né? O pelinho, eu mostrei algumas partes pra vocês, mas era só seguir o processo de ficar puxando pelinho. Por isso que eu não gravei totalmente inteiro, mas aqui não, aqui eu preciso mostrar, tá? Então, ó, fiz isso aqui, tá? Tá bem escuro, vocês podem ver, né? Tá? Ou não também, às vezes tá muito escuro e não tá vendo, mas calma aí que a gente já vai começar a mexer, tá? Vou pegar o pincel da linha C600, tá? Número 00, esse daqui, ó, tá? Vou pegar o branco e eu vou trabalhar uma parte aqui de branco aqui nessa parte de cima, tá? Vou mexer também aqui, ó, na parte de baixo, tá? Volto com preto, porque na minha foto o preto tá mais, assim, largo aqui pro lado de dentro. E volto aqui dando uma acertada no branco. E é assim mesmo, tá? Eu vou acompanhando e arrumando, tá? Do lado de fora, eu tenho sombra preta, que é aquela marquinha que eu já comecei a fazer antes aqui, o esfumado, né? Eu volto aqui com preto e esfumo abaixo do branco. E se borrar, não tem problema, a gente vai retocar o branco de novo, tá? O olho é assim, mexer, 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 tá? Até ficar legal. Inclusive, eu vou mexer agora aqui, porque eu deixei preto demais ali no finalzinho. No finalzinho não posso. Então, eu pego o meu siena, dou uma consertadinha. Pegar o jatobá, pra acertar o tom. E eu vou arrumando, tá?
acertando o tom, tá? Então, eu vou retocando, arrumando, tá? Mas, ó, vocês entenderam que eu fiz aqui o rústico, o preto, o branco eu venho aqui pra fazer aquela dobrinha, onde tem o esbranquiçado do cantinho do olho, onde dobra e sai pra fora. A parte mais escura aqui que eu fiz embaixo aqui, é como se fosse uma olheira do cachorro, né? Vamos dizer assim, tá? Agora eu vou pegar o rústico, consertar aqui pro lado de dentro. Um pouquinho de branco, pra dar uma iluminada na área do rústico, bem pouco. Não é tão iluminada, o brilho tá mais em cima. Ó, agora eu vou trabalhar o branco do olho do doguinho, que é o brilho. Ó, tô fazendo a iluminação na lateral. Tá vendo que uma questão de paciência aqui, gente. Bastante retoque. Por quê? Esse preto aqui é aquele preto que envolve o olho, tá? Como se fosse um delineado. E o branco, ele é a parte brilhante que tá do lado desse contorno preto, tá? Então ele precisa ter, e ele tem que tomar cuidado, porque o tamanho que você faz ali no risco, ele influencia no tamanho do olho e às vezes isso pode deformar o risco se você não trabalhar direito. Por isso que eu tô fazendo devagarzinho e vou acertando. Porque essa parte aqui é muito importante que eu posso estar acabando com a minha pintura por causa do olhinho. Então eu faço com bastante cautela, vou corrigindo, dá pra diminuir se eu fizer muito grande e dá pra aumentar se eu fizer muito pequeno. Mas é coisa que eu vou fazendo, arrumando aos poucos. Então, se eu fizer menor, eu volto, conserto, dá pra consertar, tá? Não é que não dá, dá. Mas por isso que você tem que ir fazendo aos poucos, tá? E trabalhando aos poucos e olhando sempre na foto. Porque é na foto que você consegue ver onde você errou, entendeu? Por exemplo, aqui eu tô vendo que tem mais preto aqui no final, tô colocando, tá? E acertando, né? E aqui no cantinho também, ó, é mais escuro, então tem que vir e acertando. Ó, tá vendo? Agora eu vou pra esse. Esse aqui, ele tem uma diferença. A diferença é que esse aqui eu consigo ver a parte branca do olho, que é esse canto aqui, ó. Tem, no risco de vocês está marcada, tá? Então, coloquei o branco ali. Vou fazer o mesmo processo do rústico. Acho que eu trabalhei com outro pincel, né? Deixa eu pegar ele. Pra espalhar melhor, ó. O rústico. Em volta da bolinha preta do olho. Mesma coisa, tá? Você tá vendo que esse olho tá maior do que esse? A gente vai corrigir algumas coisas aqui também, tá? O preto aqui, ó, a olheira, a gente pega um pouquinho ela pra diminuir, ó. Tá vendo? E aí que eu vou diminuindo. E aqui depois se eu precisar aumentar, dou aumentada, tá? Não tem problema não. Vou pegar o preto aqui fazendo o delineado do lado de fora. A bolinha do olho. O preto aqui do lado de baixo, não posso esquecer dele. Só gastar a tinta aqui que meu pincel tá com muita tinta preta. Tá? Então, eu vou fazer com outro pincel aqui agora. Preencher o preto aqui, ó, da parte de baixo. Ó, do ladinho da onde eu coloquei o rústico. Meu rústico tá um pouco falhado, pego a tinta, retoco, corrijo, arrumo. É assim mesmo. Vou fazendo e consertando. Se eu tô vendo que tá errado, já vou arrumando, né? Assim mesmo. Tá? Então, aqui, tá vendo? Aquela parte branca que eu deixei, agora eu vou diluir o meu preto, porque eu preciso que ele esteja diluído pra eu trabalhar aqui, ó. Esse contorno em volta desse detalhe aqui que eu falei que a gente ia deixar, ó. Do preto, só que ele tem um brilhozinho na pontinha, na frente da onde tá o branco, ó. Tem um brilhozinho bem fininho, então eu tenho que tomar cuidado. Será que vocês estão vendo? Ó, é um brilhozinho bem pequenininho ali, tá? Agora eu vou pegar o contorno branco, que vai aqui do lado do olhinho, ó. Eu acho que eu subi um pouquinho ele, deixa eu corrigir. É que a minha tinta branca, ela já secou. Deixa eu dar uma diluída aqui na lateral, ó. Ficou um pouco branco demais, mas a gente vou corrigindo também. Aqui tem mais brilho. Então, eu pego meu branco, aqui eu deixo ele mais forte. E é uma questão de bastante paciência, gente. Pintar animais envolve sentimento, né, do cliente, então você tem que trabalhar com muita paciência para chegar no mais próximo da realidade, né, do que é do animalzinho. Que o cliente, ele sabe, né, ele vai falar, não, não parece meu cachorrinho, entendeu? Ó, tá? Fiz um brilho, vou corrigir o preto aqui dentro. Brilho em volta do rústico. Um pouquinho, né, de brilho.
Que aqui tá pegando mais luz nesse olho aqui. Agora, o brilho desse olho é diferente do outro, tá? O brilho tá pegando bem aqui. Outra bolinha aqui. Pontinhos de luz aqui. Tem um pouquinho mais de brilho aqui nesse olho aqui. Tem mais reflexo de iluminação no olho. Ó, tá vendo? Esse olho tá mais escondidinho porque tá mais de canto, tá? E tem mais pelinho caindo em cima. E esse olho tá maiorzinho, tá? Ó, como que fica, tá? Esse detalhe do brilho faz total diferença depois que, né? Olha como parece que o olho tá, né, saltando na pintura, né? Então, eu acho que eu não vou precisar corrigir, tá? Eu acho que tá ok. Depois eu vou dar acabamento com alguns pelinhos aqui. Eu acho que por enquanto tá ok. Agora a gente vai pro nariz. Para o narizinho, a gente vai trabalhar rústico, tá? E depois com preto e branco, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai deixar esse buraquinho sem pintar, tá? Pra gente não se perder. Você vai preencher de rústico. Pode preencher aqui tudinho. Tá? Preenche. Só deixa a marcação do buraquinho pra você não ficar sem o risco. Como é uma cor escura, é perigoso, né? Então é melhor você deixar ali, ó, certinho, ó. Deixa bonitinha essa marcação aí, tá? Esse risco do meio não tem problema. Só faz a pontinha aqui, ó. Certinho, ó, a divisão. E preenche, tá? Feito o preenchimento do nariz, vamos lá pro zoom, tá? Eu vou preencher com preto aqui dentro. Cuidado. Tá? Tem que ficar de olho se a gente não deixar maior. Agora é hora de usar o pincelzinho de contorno de novo, tá? Deixa eu até corrigir aqui o cantinho. Ó, eu fiz isso aqui. Vou pegar branco. Vou trabalhar a luz aqui na parte de baixo do nariz. E aqui, ó. Tá? Bom, lembra que eu falei a divisão do preto? Você pega esse preto, agora faz o risquinho aqui do meio dividindo. Tá? Vou sombrear um pouquinho aqui com o pincel dando batidinhas de leve, ó. Pro lado. E do lado de cá. Tá? Com bastante cuidado, porque eu tô usando pincel de contorno, não quero estragar meu pincel. Então, agora eu vou pegar aqui no cantinho, sombreei um pouquinho de leve aqui também. Vou pegar tinta branca, de leve, fazer uma pequena iluminação aqui, ó. De leve, ó, pincel assim com bastante cuidado. Vou fazer essa iluminação aqui na parte de cima do nariz. Com pequenas, mas mesmo assim, tomando cuidado, eu consegui abrir um pouco meu pincel. Aí eu endireito ele depois. Ó, fiz a luz. Aí eu volto e coloco um ponto mais brilhante da pontinha, que é onde brilha mais o nariz, tá? Dá uma arrumadinha aqui. Não quero que fique tão grande esse branco da iluminação. O nariz também é bastante retoque, de levinho, tá, gente? Tem que fazer com calma, pra não ficar marcado. Paciência. Ó, tá vendo? Aí, aqui, eu tenho o narizinho. Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem, tá? Ó, tá bom? Aí, eu vou pegar o preto agora. Eu vou arrumar um pouquinho aqui no lado de cima, dar um acabamento. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar com alguns contornos com preto? Essa pintura, ela tem um detalhe diferente. Ela tem umas marcações com preto, como se fosse desenhado depois com uma canetinha bem fininha, desenhando por cima, pra parecer que foi desenhado, tá? Mas quem quiser deixar assim, pode deixar, tá? É um estilo diferente, também tá legal assim, né? Pode fazer ou não, tá? Eu vou fazer porque é o estilo do desenho que eu pedi, tá? Bom, aqui a gente já fez o nariz, já fizemos o olhinho, então tá faltando o lacinho e tá faltando a almofada. A almofada, ela tem uma técnica aqui que eu vou fazer, então eu vou fazer por ela porque eu vou fazer uma parte, eu não vou gravar tudo, tá? Porque é igual algumas partes é repetição, tá? É tudo repetição. Então você aprendendo, você só prossegue fazendo até preencher tudo, tá bom? Ó, pra fazer o efeito eu vou usar fúcsia e também vou usar o lilás bebê, tá? Primeiro eu vou usar o fúcsia pra mostrar pra vocês. Vou trabalhar com pinceladas aleatórias. O que eu quero dizer? Bagunçado, só que tem um jeito de você fazer. Você faz um pra cá, sim, tá? Pode diluir a tinta, um pouquinho, se quiser, ou molha o pincel na diluente e depois pega a tinta. Enroscou aqui, ó. E aí você vai trabalhando essas pinceladas aleatórias, tá? Eu indico pincel chato pra fazer isso, tá? Nos cantos você escurece, né? Que a gente sempre tem as partes mais escuras no cantinho. Então toma cuidado, faz mais escurinho no canto. Tá vendo? Escurece, tá? E você segue dessa forma. Eu vou fazer esse pedacinho pra fazer a parte clara também pra vocês, tá? Ó. Então, ó,
aleatório. Vou fazendo dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar a parte clara pra poder fechar esse pedacinho pra vocês verem como que faz, tá? Vou pegar o lilás bebê, por aqui no meu pratinho, um bocadinho, e vou trabalhar agora as partes claras. Da mesma forma, tá? Da mesma forma, você vai pegar, ó. Certo, ó. Lembra que aqui é mais escuro, então não vai levar tanto pra lá, né? Como aqui é mais escuro, então deixa pouco aqui, tá? E aí você vai seguir isso na almofadinha toda, tá? Faz em toda ela, tá bom? Primeiro faz o fúcsia, depois você vem com o lilás bebê. Olha só que legal que dá esse estilo de pincelada. Olha que legal. Fica um efeito bem diferente. Então, mais uma técnica diferente aí que você já aprendeu e pode usar em outras pinturas, tá? Vamos lá. Agora estamos chegando à reta final. O lacinho, a gente vai usar o rosa chá, tá? Pode passar tudo, tá bom? Depois a gente trabalha efeitos, tá? Não tem problema. Você vai preencher. Pode preencher tudo, tá? Eu sou daquela que pode preencher tudo, depois a gente consegue trabalhar aqui, tá bom? Agora vamos lá. Você vai pegar branco, vai iluminar... Opa, tem sujeira no meu pincel. Você vai pegar o branco e vai iluminar essa parte aqui, ó. Da pontinha aqui do laço. Ó, tá vendo que eu não cheguei na borda? Imagina aí uma distância, mais ou menos essa área aqui. E aí você ilumina, tá? A importância de lavar o pincel, você viu? Meu pincel aqui ele virou um cinza, porque tava com um pouquinho de preto. Ó. Então, eu iluminei, tá? Essa parte. Vou iluminar aqui também, porque aqui é como se tivesse essa dobrinha aqui, ó, tá? Iluminei. Agora aqui também, ó. Vou pegar, divido aqui, ilumino a parte de cima e um pouquinho aqui, ó. A pontinha da florzinha, eu vou iluminar deixando um pouquinho de branco assim, ó. Deixo a tinta mesmo assim, como se fosse brilhos, tá? E o meio, eu vou fazer uma bolinha branca no meio, tá? Vou pegar um pouco do vinho. Um pouquinho de vinho, tá? Vou sombrear aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui do outro lado. Aqui embaixo. Aqui um pouquinho, ó. Aqui embaixo, do outro lado. Dando a divisão da pétala da florzinha, tá? Vou dividir, vou sombrear aqui. Desse cantinho, lembra que eu deixei uma borda ali? Vou passar a tinta ali. Aqui também. Tá? E aqui, nessa florzinha, eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor, e aí é outra cor. Vou trabalhar com rosa escuro, tá? Essa cor aqui, ó, rosa escuro. Pra quem nunca viu, ó, rosa escuro. E vou marcar aqui em volta, do lado do branco, um pouquinho. O cantinho da flor, em alguns lados dela, apesar de não parecer, mas a gente vai contornar com preto, depois isso aqui vai aparecer melhor, tá? Não é que todas as pinturas têm que ter preto, gente. Esse aqui é um estilo diferente, tá? Cuidado se você pensar que realismo tem contorno em preto. Não, não tem. Essa pintura, ela tem um estilo desenhado, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tá vendo, ó? Ó, ela é um estilo desenhado, ó. Tá vendo os traços em preto? Tá? É desenhado, tá bom? É diferente, tá? Então, cuidado quando vocês acham que realismo ele não tem, tá? Não tem contorno preto, não. É que esse estilo que eu vou fazer, eu vou colocar, porque eu quero que fique nesse estilo, tá? Então, aqui, beleza, zerou. Você vai pegar o preto agora pra fazer o elastiquinho que tem aqui. Um detalhezinho, tá? Do elastiquinho. Pega um pouquinho de branco. Só pra fazer o tracinho assim, pra dividir, como se fosse um brilho. O elastiquinho, ó. Tá? E agora, a gente vai contornar e depois a gente vai fazer esse acabamento. Tem um pequeno detalhe de folhagemzinha que tem aqui, tá? Quem não quiser riscar, não risca também, tá bom? Mas vamos lá, eu vou agora diluir o preto. Na diluição, eu gosto de usar, quando eu vou fazer contorno e preciso que fique mais forte, eu uso a Fashion Colors, que é o Aquarela Silk, tinta de tecido também, tá? Preto, tá? E aí eu misturo minha tinta preta com ela. Por quê? Porque assim ela fica mais pigmentada do que eu diluir só com o incolor, o Fashion Colors incolor. Como ela já tem pigmentação preta também, a minha tinta fica mais potencializada na cor preta, tá? Vamos lá? Ó, agora, muito cuidado,
tem alguns pontos que estão molhados, né? Eu vou tirar o excesso de tinta do meu pincel. Ele tá muito carregado. Não pega ele tudo carregado, não. Lava ele e pega só na pontinha, tá? Vou trabalhar em alguns pontos com o meu preto, dando acabamento, tá? Ó. Posso fazer uns pelinhos aqui, ó, pra fora. Eu não vou gravar o processo todo do contorno, tá, gente? Mas, ó. Tá, eu vou vir. Tá? A gente vai vir dando acabamento aqui, tá bom? Ó. E aí você vai trabalhar desta forma aí, caso você queira, né? Também não posso falar, às vezes você quer deixar do jeito que tava, tranquilo, deixa. Eu vou colocar porque é o estilo que eu quero entregar, tá? Ó, tá vendo? E eu vou fazer isso nela toda, tá bom? Ó, eu finalizei aqui o contorno, tá? Essa parte aqui de baixo, eu aproveitei e usei a caneta, tá? Porque foi muito mais rápido de fazer com ela, tá? Então, eu achei mais fácil fazer depois com a caneta, de vez de fazer com o pincel, tá? Pra quem não acompanha, essa caneta aqui tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aparecendo aqui pra você, é só você clicar. Então, você não vai sair desse vídeo, tá? Você assiste depois que terminar, tá bom? E pra quem quiser adquirir, vai estar aparecendo em algum cantinho aqui do vídeo esse produto pra você estar adquirindo. Ela vem vazia, tá? Essa caneta ela vem vazia e eu carrego ela com a Fashion Colors, tá? Não coloco tinta grossa, não dá, tá? Porque vai travar lá dentro, né? Aqui tem duas bolinhas que fazem a mistura da tinta e ela tem que ser líquida mesmo pra conseguir sair aqui na pontinha, tá? Dito isso, aqui esse detalhe, eu vou usar a caneta também, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no acabamento, eu vou segurar porque tá um pouco dobrado, tá? Deixa eu só segurar um pouquinho pra esticar o pano. Ó. O traço sai bem fininho, tá? Ó. Ó, tá vendo? E vou colocar aqui do outro lado também. Deixa eu ver se tá seco, né? Coloca a mão em cima aqui e já pinta tudo, a blusa, o punho da blusa, né? Então, tem que prestar atenção. Quando a tinta tá acabando, é só bombear a tinta. Eu ponho aqui, ó. Aperto ela, que ela vai descer mais tinta. E sempre dá uma misturada também, é bom. Ó, tá vendo? E aqui tá pronto a minha pintura. Eu posso assinar aqui embaixo, ó, com a minha caneta. E está pronto a pintura. Parece até um papel de carta, né, gente? Olha só que fofura. Comenta aí o que você achou. Já tinha pintado alguma pintura nesse estilo? Achou difícil? É um pouquinho trabalhosa, gente. Não é difícil, né? Pra quem quer pintar, nada é impossível, tá? Então é só treinar, tá? Eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like no vídeo, comentar, deixar um hype, se aparecer pra vocês o botãozinho de hypar. Hype o vídeo aí. Vocês me ajudam bastante, tá? E se inscrevam aqui no canal também, se você não é inscrito. Ativa aí a inscrição e ativa o sininho também pra você receber aviso. Toda segunda tem uma aula nova aqui e durante a semana tem vídeos mais curtinhos, os shorts, né, pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. O risco, não se esqueçam, vai estar nos canais de transmissão. O link do Telegram e do grupo VIP do WhatsApp estará no comentário fixado. E o meu Instagram tá aparecendo aqui pra vocês. Lá tem um canal gratuito na bio do perfil. Procura lá, aplica dicas e conteúdo pra você entrar nesse canal. Como eu disse, é gratuito, é só entrar que o risco também estará lá. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido e ficado até agora comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.